Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 18 de maio, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos 20 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu positivamente e no final Jesus falou, de uma forma que indicava de que morte Pedro morreria, né? E depois, o evangelho de hoje, Pedro olha para trás de si e vê o discípulo amado, João. E Pedro pergunta para Jesus, Senhor, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, o que vai ser deste? O Senhor está falando de mim, o Senhor eu não estou entendendo direito, mas o Senhor está falando aí da minha morte, como é que eu vou morrer. Mas o Senhor não falou nada a respeito dele. O que vai ser dele? Pedro estava questionando, pensando, o que vai ser dele? Veja, meu povo, às vezes a gente está tão preocupado com a vida do outro, né? E muito interessante porque Jesus tinha indicado de que morte Pedro morreria. E agora ele está preocupado com outro. Não, Pedro. Você precisa ser testemunho. Você precisa cumprir a sua missão. Jesus diz, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Cumpre a tua missão, Pedro. Tu não estás dizendo que me amas? Então cumpre a tua missão. Não era tu que querias dar a vida por mim? Então dá. Vai chegar esse momento, Pedro. Então te prepara. O que te importa se João vai permanecer? Inclusive, ele até entendeu errado, porque ele tinha entendido que Jesus tinha falado que João não morreria. E a notícia se espalhou. Né? Jesus não tinha dito isso. Jesus não tinha dito isso. Mas foi assim que a notícia se espalhou. Né? E uma outra coisa que nos chama a atenção no Evangelho é o seguinte. São João diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Veja, João era testemunha, estava realizando a sua missão como testemunha de Cristo. E João diz assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas, isto é, não foram escritas. Se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Veja o que São João está dizendo aqui.
Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas. Se fossem escritas, o mundo não caberia de tanto livro. Meu povo, por isso que aquele discurso ultrapassadíssimo de muitas pessoas que abrem a boca para dizer: está escrito? Não, então não acredito. Está na Bíblia? Não, então não vale. Nem tudo está escrito. Nem tudo foi escrito e São João está dizendo isso. Pessoas que só acreditam no que está na Bíblia. Não, meu povo, isso é um erro tremendo. Isso é um erro tremendo. Por isso que nós católicos temos o tripé da fé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Vá ler lá o Catecismo da Igreja. Fala sobre isso. Veja, enquanto algumas denominações cristãs aí só acreditam no que está escrito. E nem tudo foi escrito, meu povo. É um versículo que deixa muito claro, né? São João está dizendo: se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, a gente não deve acreditar só no que está escrito na Bíblia, porque nem tudo foi escrito. Nem tudo foi escrito. Então, isso serve para a gente purificar um pouco o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Muitas vezes nós somos contaminados por esse pensamento protestante, né? Porque tem que estar escrito. E às vezes as pessoas fazem uma leitura muito fundamentalista da Bíblia, né? Interessante que quando essas pessoas acreditam só no que está escrito, a Bíblia não diz, não está escrito na Bíblia que a gente precisa acreditar só no que está escrito nela. Percebe qual é o problema? Percebe qual é o problema? Mas então, Jesus fez muitas coisas que não foram escritas. Se não foram escritas, está onde? Como é que a gente sabe? Na tradição. Sagrada tradição, né? E quem é que transmite isso? O magistério da igreja, os nossos pastores, desde os apóstolos até hoje. Então, a igreja que tem a missão de ser testemunha. Então nós estamos aí nas vésperas, né, do Pentecostes. Que o Espírito Santo nos torne testemunhas do Evangelho, de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Que nós sejamos testemunhas fervorosas, cheias do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida e seu coração, e você dê testemunho da sua fé. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.